não vou permitir. Boa tarde, tudo bem? Né? Como o que foi passado para a gente, que só é para entrar quem tiver o e-mail, né? Então, não vou permitir, tá, gente? Não sei porquê, né? Então, nós vamos começar, dar continuidade ao crescimento da população brasileira. Nós vamos falar de estrutura da população. Eu mandei o slide, é lógico que a gente não vai concluir tudo isso nessa aula, então eu vou estar completando na outra aula, ok? E aí a gente vai, vou fazer só uma revisão bem rápida, o que a gente tinha começado na aula passada, para a gente dar continuidade, tá, gente? Senão fica uma coisa muito perdidona aí, né? Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Bom, então o conteúdo de hoje é a estrutura da população brasileira, ok? Deixa eu tomar uma aguinha na minha canequinha maravilhosa. Nem água de tarde eu tomei. Mas vamos lá. Bom, vou revisar isso aqui que a gente já tinha começado a falar. Aí eu coloquei alguns detalhezinhos que no outro slide eu não tinha escrito, tá? Como, por exemplo, as causas, nós só falamos, mas eu não tinha escrito. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Então, vamos lá. Então, ó, nós vimos que o crescimento da população brasileira em si, nós podemos dividir em 3 períodos, né? Primeiro período, que vai ser até a década de 1950, onde a taxa de natalidade ela era elevada. Naquela época era comum as pessoas, né, terem 8, 10, 12 filhos. Não sei se vocês perguntaram, né, o que eu pedi para vocês perguntarem para os avós, né, ou para as pessoas mais velhas, quantos filhos eles tiveram. Então, era muito comum ter muitos filhos, né? Primeiro que as pessoas viviam no campo, falta de informação, não tinha os métodos contraceptivos, né? Por questões culturais, religiosas, né? Até mesmo culturalmente falando, quanto mais filha a mulher tinha, mais saudável ela seria, né? Então, a natalidade era muito alta, mas, ao mesmo tempo, a mortalidade era muito alta. Então, o que acontecia? Nascia muito, morria muito, o crescimento vegetativo ele era baixo. Aí, quando isso começa a mudar? A partir do segundo período, que vai ser entre década de 50 e década de 70, que vai ser quando ocorre no Brasil a explosão demográfica. Né? O que é a explosão demográfica? Nós já vimos é quando a população ela tem um crescimento muito rápido. E por que isso causa? Porque a natalidade continua alta e a mortalidade cai. Né? E aí o crescimento da população passa a ser muito acelerado. No Brasil, é marcado entre a década de 50 e 70. Por que entre esse período, pessoal? Porque vai ser quando o Brasil acelera a industrialização e o Brasil passa a acelerar o processo de urbanização, né? Que nós vamos estar vendo mais para frente. E a urbanização é o aumento do percentual da população que vive na cidade em relação ao campo. A partir do momento que as pessoas começam a ir para a cidade, toda a estrutura praticamente começa a ser alterada. Né? Então, nesse período aqui, ó, entre a década de 50 e 70, as pessoas começam a ter acesso, por exemplo, a um saneamento básico, né? E também houve todo um avanço, não só médico, principalmente médico, né? Em relação a antibióticos, vacinas. Então, o que aconteceu? A mortalidade caiu. Então, qual foi a causa da redução da taxa de mortalidade? Foi um avanço médico em relação a medicamentos e vacinas e a questão sanitária, que seria acesso ao saneamento básico. Porém, a natalidade continuava alta. É lógico que não continuava tão alta como era até os anos 50, mas ainda era alta. Então, o que vai acontecer? Ora, se continua nascendo muita gente e a mortalidade cai, o crescimento da população passa a ser muito rápido. Esse período nós chamamos de explosão demográfica. Então, vai ser quando a população brasileira vai dar um salto. E aí, no terceiro período, né, que vai ser pós-década de 70 aos dias atuais, mas nós vamos ver hoje, provavelmente com uma transição de uma quarta fase, o que vai acontecer? A mortalidade continua caindo, certo? Por quê? Porque as pessoas cada vez continuam vivendo mais, vai aumentar a expectativa de vida, porém, agora, quem vai despencar é a taxa de natalidade. Ora, quais foram as causas da redução da natalidade? Lembra que nós vimos? A urbanização, o Brasil se torna urbano. Como eu falei para vocês, a partir do momento que você vai morar na cidade, as condições de sobrevivência, elas mudam. Agora, o homem sozinho, muitas vezes, ele não consegue suprir toda a necessidade familiar, então a mulher começa a ter que sair para trabalhar.
começa a pesar essas condições financeiras, econômicas, a mulher, ela sai para o mercado de trabalho, a partir do momento que ela sai para trabalhar, ela acaba tendo acesso a mais informação, tá? Ela tem acesso aos métodos contraceptivos, né, que só vão crescer chegando nos dias atuais, e também no Brasil uma coisa que acabou interferindo é o casamento mais tardio. Por quê? A partir do momento que a mulher sai para trabalhar e ela começa a perceber que ela pode ter uma independência financeira, ela começa a querer estudar, querer trabalhar e constituir uma família bem mais tarde. Então, como ela geralmente ela vai, não literalmente tem que casar, né? Mas ela vai constituir uma família mais tardiamente, o que vai acontecer? Geralmente ela vai engravidar com seus 30, 30 e poucos anos. Só para vocês terem uma ideia, não sei se eu cheguei a falar para vocês, a média de idade hoje que a mulher brasileira hoje casa no Brasil é em torno de 27 a 28 anos. Né? Então, se você casar abaixo disso, está casando muito jovem. Então, só para vocês terem uma ideia, talvez se vocês perguntarem para as mães ou para os pais de vocês, para os avós, vocês vão ficar mais surpresos. Eu casei com 21 anos, né? Mas eu tenho 33 anos de casado. Com 21 anos, nossa, eu já estava velha na época, porque se casava na época, né, em 87, quando eu casei, era comum se casar entre 19 anos, 20 anos, né? E eu casei já de 21 para 22, praticamente, né? Então, eu já casei um pouco fora da minha realidade. Mas hoje, casar com 21 anos, construir uma família, é fora do padrão brasileiro. Hoje, a mulher está construindo uma família na média de 27 a 28 anos, ok? Bom, então, esse casamento tardio, pessoal, vai fazer com que ocorra o quê? As mulheres elas vão retardar uma possível gravidez, certo? E automaticamente, quando ela vai começar a engravidar, ela vai querer ter filho lá para os seus 30 e poucos anos, daqui a pouco ela não vai querer ter mais um time de futebol, ok? Então, aí o que acontece? Natalidade caiu, mortalidade caiu, crescimento caiu. Perceba que, como eu falei para vocês, que o crescimento caiu aqui, aqui também era baixo, só que as causas eram diferentes, ok? Bom, aí aqui nós tínhamos visto, né, o período que teve a explosão demográfica, eu repeti só para a gente relembrar, ó, vai ser aqui, ó, entre os anos 50 até os anos 70, perceba, 2,9 de taxa de crescimento, vai ser o período que vai ter a explosão demográfica, que coincide com aquilo que eu falei para vocês. E aí, o que aconteceu? O crescimento só foi caindo, né? E esse crescimento só vai caindo porque cada vez, olha, a natalidade, ela só caiu, certo? E a mortalidade também, ela continua em queda. Aí entra naquilo que eu estava explicando anteriormente. Detalhe, que isso aparece em prova. Qual taxa teve redução primeira no Brasil? Qual que caiu primeira? A que caiu primeira no Brasil foi a taxa de mortalidade. Olha só, ela vai cair aqui, ó, nos anos, a partir dos anos 50, ela já despenca, ó, de 20 ela cai para 14, despenca para 9. Certo? Então, quem cai primeiro é a mortalidade, aí depois de cerca de 20 anos depois que a natalidade começa a cair no Brasil. E isso vai afetar, esse slide que eu tinha colocado para vocês, que é o crescimento da população. Então, aqui é a natalidade, perceba que ela continua alta, só está em queda, mas ainda esse valor 37 por mil, 31 por mil ainda é alto. Detalhe, eu acabei me esquecendo de corrigir de novo, apesar que não tem como corrigir porque é foto, né? Mas olha só, isso aqui não é por cento, tá? É por mil. Esse é por cento. Ok? Então, não esqueça, é no grupo de 1000, como já expliquei para vocês. Tanto é que aqui fala, tá vendo? Ó, por 1000. Então, 44 por 1000, 43, está caindo, mas olha quem caiu, despencou mais rapidamente, a taxa de mortalidade, e ela só tende a cair. Essa parte em amarelo é o que é a diferença entre natalidade e mortalidade. Então, é o crescimento natural. O que a gente observa? Que o crescimento só caiu, como ele mostra aqui, ó. Tá? Aqui foi quando teve a explosão demográfica, ó, tá? Nos anos 60 para 70, e aí só teve queda, e a população brasileira está crescendo de uma forma muito lenta. Tranquilo? Aqui é a estimativa, ele coloca como 2020 a estimativa, né? Porque, como eu falei para vocês, estão vendo que é de 10 em 10 anos, né? Porque o grande censo é feito de 10 em 10 anos. E esse ano era para ter o censo, que foi adiado para o ano que vem, por causa da pandemia. Ok? Bom, aí a taxa de fecundidade. Desculpe esse fundo aqui, tá?
é que quando a gente vai copiar esse material do material de vocês, eles colocam esse sai bem na frente, aí sai essa coisa colorida. Bom, taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É a média de quantos filhos uma mulher vai ter no seu período fértil. Lembra que eu falei que estatisticamente a gente não quer saber quantos filhos um homem terá. Ah, quantos filhos vocês, meninos, vão ter? Desculpe, mas ninguém quer saber, certo? Mas vai querer saber quantos filhos as meninas vão ter, ok? Então, o que a gente observa? Que a taxa de fecundidade, que é essa média de filhos, né, por mulher, ela só caiu. Então, olha só, entre os anos 60 e 70, 5,4. É lógico que esse 0,4 de criança não vai existir, né? É um dado estatístico, então vai vir quebrado. Gente, o que a gente observa? A partir dos anos 70, principalmente, como nós falamos, olha como começou a cair de uma forma muito rápida. Segundo o último dado, entre 2000 e 2010, a taxa de fecundidade é de 1,8 filhos por mulher, né, brasileira. Só que hoje, a gente não sabe 100% ainda como que está a taxa, mas eu acredito que hoje deve estar uma faixa em torno de 1,6, tá? Porque já estava 1,7. Isso se não for inferior, né? Então, o que acontece? Qual é o número ideal de filhos? Qual é a taxa de fecundidade ideal para um país renovar a sua população? É entre 2 a 2, que droga, deixa eu pagar aqui. 2 e 2,2, galera, vamos lá botar aqui. Você já me deu essa aula? Pelo menos eu lembro que você falou do 2,2. Não, já, amor, já. Eu só tô dando esse início porque eu quero chegar na estrutura da população, tá? Beleza. Segura um pouquinho. Então, ó, de 2 a 2,2, esse é o ideal. Se você ficar abaixo disso, o que acontece? A população, ela não se renova, porque um casal, ele tem que repor o pai e a mãe. Tranquilo? Bom, por que eu tô colocando isso? Isso aqui não estava no slide passado, tá? Vocês têm no material de vocês. Perceba que aqui tem as datas, né? Entre 40, 2000 e 2010, a taxa de fecundidade, a média do Brasil, tá? E ele coloca aqui, ó, por regiões. É lógico que você pode ver que as regiões mais desenvolvidas, como Sudeste e Sul, a taxa de fecundidade é mais baixa, né? Depois vem a Centro-Oeste e praticamente está na média brasileira. Agora, dá uma olhada no Norte e no Nordeste. A média da fecundidade nessas duas regiões é bem superior à média brasileira. Então, o ritmo de crescimento ainda na região Norte e Nordeste é muito mais acelerado que o ritmo de crescimento da população na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ok? Mas até mesmo nas regiões que ainda eles têm uma média de 2 ou mais filhos, perceba que houve grande queda. Então, até mesmo na região Nordeste, que geralmente a gente brinca, né, que no Nordeste tem muito filho, ou na região Norte, dá uma olhada, né? Mesmo nessas regiões ocorreu uma queda. Bom, o que é isso que eu estou revisando? Por que eu estou revisando isso? O que isso vai interferir? Isso vai interferir no crescimento da população. Então, preste atenção aqui. Segundo os dados do IBGE, esses dados aqui ele foi de 2013, mas não está fora, porque já foi retomado esse assunto e confirmaram, que o IBGE diz que em 2000 nós tínhamos 173 milhões de habitantes, depois 195, em 2013 a gente tinha 2001, e a estimativa para 2020 era 212 milhões, que é mais ou menos isso que a gente tem de habitantes hoje no Brasil. O que o IBGE diz? Que a população brasileira vai crescer até 2047. Ele coloca 2040, que nós provavelmente teremos daqui 20 anos 228 milhões de habitantes, certo? E ele fala que entre 2047 e 2048, a população vai começar a decrescer, ou seja, ela vai começar a diminuir, certo? Segundo a estimativa do IBGE, em 2060, daqui 40 anos, que aparentemente fala, nossa, daqui 40 anos, galera, vocês vão estar com o quê? A minha idade, pouco mais, né, do que a minha idade, né? Vocês vão estar com o quê? 57, 58, 56 anos, né? Pensem, um dia vocês vão envelhecer também. Olha só,
Daqui a 48, 218 milhões de habitantes seria praticamente quase que a população que a gente teria agora, né? E por que isso vai acontecer? Porque a taxa de fecundidade só está caindo, como nós vimos, certo? Eles falam que a estimativa para 2060, a população brasileira, as mulheres, terem em média de 1,5, quer dizer, uma taxa extremamente baixa. E o que vai acontecer com a esperança de vida da população? Ela só vai crescer. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter um envelhecimento da população. E aí, quando você fala em envelhecimento, a gente cai aqui, ó. Olha o problema. Eu tinha colocado esse slide aqui, mas eu não cheguei a falar. Dá uma olhadinha nisso aqui, isso aqui é muito importante, que é uma das coisas que mais cai hoje. Todo mundo ouve falar que a população brasileira está envelhecendo. Nós não somos ainda uma população de idosos, pelo amor de Deus, nós somos predominantemente de adultos, ok? Mas nós estamos envelhecendo. Daqui a alguns anos, como mostra o dado ali, ó, se vai começar a morrer mais do que nascer, não é que vai morrer muita gente, é que vai ter muita gente idosa e a quantidade absoluta de pessoas morrendo vai ser muito superior das que estão nascendo. Então, você não vai repor a população. E aí, aqui, né, ao mesmo tempo que você vê esse gráfico da esperança de vida, essa aqui de cima, né, é a média, desculpa, essa daqui, né, que é a média do Brasil, 81 anos, tá? Acredita-se que em 2060, a expectativa de vida do brasileiro em geral, independente de sexo, seria 81 anos, certo? Onde nós tínhamos uma expectativa de vida de 2000 de em torno de quase 70 anos. Então, o que vai acontecer? A gente vai envelhecer mais. Olha, isso é bom? Lógico que é bom. Significa que nós estamos tendo melhor qualidade de vida. Se você vai viver mais do que os seus pais, se eu vou viver mais do que os meus pais e assim por diante, é uma tendência, lógico que pode acontecer ao contrário, mas é uma tendência porque a gente vai ter uma melhor qualidade de vida do que se tinha antigamente, certo? Só que o que tem acontecido? Tem aumentado de uma forma assustadora a população com 65 anos ou mais. E, a partir de 65 anos, nós classificamos de maneira geral como população inativa. Ou seja, são aquelas pessoas que não mais trabalham, elas já trabalharam na vida, mas elas têm direito a quê, pessoal? Elas têm direito a uma aposentadoria, certo? E aí vem todo aquele questionamento sobre a aposentadoria, reforma da Previdência, que foi aprovada o ano passado, que não foi a primeira, já várias reformas ocorreram. A última reforma tinha ocorrido no governo Dilma, aí depois teve essa reforma do ano passado, e com certeza terá outras reformas previdenciárias. Por quê? Porque cada vez a gente vai ter que se aposentar mais tarde, porque a gente está envelhecendo. Então, imagina, se o brasileiro, daqui a 40 anos, ele vai viver em média pelo menos 81 anos, como é que uma pessoa vai se aposentar com 50 anos? O governo vai ter que bancar no mínimo 31 anos de previdência, certo? E isso é um rombo. Fora que você não pode esquecer de uma coisa, além de aumentar a quantidade de pessoas que vão ter direito à previdência, e têm direito, porque elas trabalharam durante a vida inteira, como está tendo menos criança nascendo, você vai ter menos jovem entrando no mercado de trabalho como população ativa. Então, você começa a ter um desequilíbrio de arrecadação com pagamento, certo? Então, qual é a grande consequência desse envelhecimento da população? Então, eu vou ter um aumento de gastos com saúde, eu tenho que ter todo um cuidado com a saúde dos idosos, certo? Vocês podem ver, agora virou no geral por causa da pandemia, né? Mas sempre nessa época de inverno a gente tem programas voltados para os idosos, campanhas de vacinação, tem todo um cuidado com a saúde do idoso, do bem-estar, não só em saúde, como qualidade de vida, né? Direitos que os idosos passaram a adquirir, né? Lugares de convívio dos idosos. Por quê? Porque a parcela da população está envelhecendo, cada vez a gente vai ter mais, né? Então, por esses dados aqui, só para vocês terem uma ideia, em percentual, em 2012, 8% da população brasileira, 8,8% era de idosos, 2018, 10,5%, projeção de 2034 vai pular para 15%,
depois para 20, e daqui a 40 anos a projeção é que 1/4 da população, gente, 25%, 1/4 da população brasileira vai ter mais de 65 anos. Eu vou estar lá, se Deus quiser. Aí o que acontece? Gente, os pais de vocês vão estar lá daqui 40 anos, certo? Um monte de gente aí, ó, que já tem uma certa idade aí, ainda está recém-adulto, vai estar nessa parcela. Então, você vai aumentar esses gastos, eu vou ter maior percentual de pessoas fora da idade de trabalhar, certo? Portanto, aumenta a dependência de quem trabalha, certo? E a longo prazo, qual vai ser o problema? Se eu vou ter uma redução da população, como a gente viu no gráfico anterior. Por quê? Porque as pessoas, quando elas envelhecem, também vai interferir na idade reprodutiva. O homem já não vai ter mais filho, a mulher envelhecida não vai ter mais filhos. É lógico que hoje uma mulher tem uma certa idade, ela consegue já engravidar, porque até isso melhorou, né? Mas você não vai ter filho, você vai, tô com 60 anos, vou ter filho, né? Apesar que tem alguns casos, mas não é a regra. Então, perceba que toda essa redução do crescimento da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida está repercutindo diretamente no caso, no total da população brasileira. Ok? Alguma pergunta até agora, galera? Vamos lá. Alguma pergunta? Posso continuar? Então, vamos lá. É de bom. Bom, aí esse aqui, antes de eu só explicar, eu coloquei para a gente relembrar. Como que eu classifico a população por faixa etária? Aqui, preste atenção que eu vou falar. Eu estou falando por faixa etária sem levar também em consideração população ativa. Porque quando eu falar em população ativa, eu vou alterar, tá? Eu vou falar agora só para vocês situarem. Então, quem é jovem? Vocês são jovens, certo? Quem é o jovem? É todo mundo que tem de 0 até 19 aninhos ainda é jovem, por essa classificação etária. Quem é adulto? Adulto, todo mundo que tiver de 20 a 59 anos, ok? E o idoso é aquele, não é velho, por favor, não é velho, é idoso, certo? É aquele que tem mais de 60 anos. Isso a gente considera como população geral, até mesmo para analisar a pirâmide etária, que eu não sei se eu vou conseguir chegar para analisar hoje, mas senão eu vou explicar depois. Mas se eu fosse levar em consideração a população ativa, pessoal, como ficaria? Não sei se vocês lembram. População economicamente ativa, tá? Como que ficaria? Então, quem seria jovem? Jovem é que tem de 0 a... Vocês já não seriam jovens, 14 anos, tá? Vocês já não seriam jovens. Só quem tem 14 anos. Quem seria adulto? O adulto é quem tem de 15 a 64 anos, que é a idade produtiva, certo? Que é de 15, que você entra no mercado de trabalho, que você pode entrar no mercado de trabalho, até os 64, que é a média de aposentadoria. E o idoso seria acima de 65 anos. Por isso aqui que nesse gráfico aqui, ele está analisando aqui, com mais de 65 anos, porque ele está considerando a população em relação ao trabalho. Ok? Celisa, qual que está certo e qual que está errado? Os dois estão corretos, depende do que você estiver analisando. Ok? Quando a gente fala em pirâmide etária, a gente usa esse aqui, tá? Essas faixas etárias aqui, ok? Bom, dá uma olhadinha na estrutura etária da população brasileira. Deixa eu só ver um negocinho aqui da apostila de vocês. Ele não coloca, isso aqui foi eu que coloquei, que é do meu material. 1991, eu tinha 46% de jovens, 46,79%. Gente, presta atenção. Vai ser, guarda isso, vai ser no censo de 1990, que pela primeira vez na história do Brasil, o censo diz que nós tínhamos mais adultos. Olha uma diferença mínima, tá vendo? 46,7 a 46,6. Inclusive, eu me lembro que na época, muita gente falava que deveria estar errado essa contagem. Como assim? O Brasil sempre foi jovens, sempre falava, o Brasil é um país de jovens, certo? Mas desde o censo de 1990, constatou que o Brasil não é mais predominantemente jovem. E, gente, vou falar uma coisa.
eu fico indignada, e se você está nesse grupo, pelo amor de Deus, você não pode mais errar, como até hoje, 30 anos depois, as pessoas acham que no Brasil a maior parte da população ainda é de jovens, certo? Gente, tem 30 anos que a maior parte da população brasileira é adulta. E olha o que aconteceu com o número de jovens, só despencou, tá vendo? Ó? Só despencou, 46 para 38, para 32, e 2014, né, que foi uma atualização do IBGE, de cada 100 brasileiros, em média, 31 tinha até 19 anos, ok? Mas, em compensação, o número de adultos, ó, ele só cresceu o número de adultos. Olha só, 46 pulou para 52, para 56, e houve uma queda. Aí você fala, nossa, Cilusa, por que teve uma queda? Né? Por que teve uma queda aqui, galera? Teoricamente, não deveria estar aumentando ainda? Né? Por que teve essa queda aqui? Né? Olha só, o que a gente observa? Que o número de idosos foi crescendo. Ou seja, esses adultos que em 2010 entraram como adulto, 4 anos depois ele já pulou de faixa etária. Então, ele saiu daqui e já foi classificado dentro de população idosa, tá? Gente, dá uma olhada, né? Segundo dados de 2014, de cada 100 brasileiros, pelo menos 12, certo? Pelo menos 12 tem acima de 60 anos. 60. Se eu colocasse em cima de 65 anos, como nós estávamos falando aqui, ó, a gente vai ver que os valores vão crescendo. Ok? Tranquilo? Então, o que a gente observa? Que o número de jovens só vai cair, cada vez eu vou ter menos jovens, ainda eu vou ter um predomínio de adultos, então hoje a maior parte da população brasileira ela é adulta, e eu vou ter somente crescimento de idosos, porque as pessoas estão vivendo mais. Ok, galera? Alguma dúvida? Tem alguém tentando entrar aí, gente? Não, né? Porque eu estou escutando um monte de... Deixa eu só confirmar aqui. Ah, tem alguém pedindo aqui. O professor Nicolas Fernando, terceiro B, minha internet caiu. Tá, deixa eu... Tô falando que tem alguém aqui. Espera aí um pouquinho, galera. Só um minutinho, tá? Cadê? Cadê você? Como é que eu coloco ele aqui, galera? Eu devia ter entrado sozinho, não sei. Ele falou que a internet dele caiu no finalzinho da aula da senhora. Não tem como eu colocar, né? Só se ele fazer pedido, né, gente? Tá, mas aí no caso... Oi? Se voltar a internet, consegue entrar de novo. Então vamos continuar, tem que tá? colocar o nome dele na chamada. Não, mas tudo bem. No caso aí é o Nicolas Fernando, tá? Terceiro B, tá? Que tá pedindo aqui, que mandou aqui para mim no WhatsApp. Tô vendo que tá pitando demais aqui. Tá, então vamos continuar. Se caso não aparecer, eu coloco o nome dele. Bom, entenderam até aqui, galera? Bom, voltando. Aí aqui, então tá, deixa eu só terminar aqui. Então, hoje, o que é que nós temos predominando hoje no Brasil? A maior parte da população brasileira é adulta, entre 20 a 59 anos, ainda vai predominar por um bom período, mas provavelmente no censo ano que vem a gente observa isso aqui, ó, uma pequena queda. Né? Aí você fala, nossa, gente, mas está caindo. Por quê? Porque as pessoas adultas estão envelhecendo, ok? E o número de jovens, a tendência é só cair. E aí gera todo aquele problema que nós falamos, né? Em relação a mercado de trabalho, população ativa no futuro, reprodução da população e que isso vai interferir no crescimento total da população. Ok? Bom, outra coisa. Deixa eu voltar aqui antes de mudar o slide. Viram que quando eu coloquei a esperança de vida aqui, deixa eu aumentar aqui de novo, pegar aqui. Pessoal, lembra que quando eu estava falando de esperança de vida, não sei se vocês repararam que eu tenho aqui as mulheres e eu tenho os homens, né? Então, no caso, os homens aqui, ó, é o azulzinho, certo? E as mulheres, ó, no caso, o laranjadinho aqui, bem aqui em cima. Perceba que a mulher vive mais do que o homem. Mulher vive mais do que o homem. Detalhe, isso é a média mundial, tirando algumas exceções, tá? Onde a qualidade de vida feminina, muitas vezes, é muito precária e que muitas vezes ela vive menos do que o homem. Mas, de maneira geral, a mulher vive mais do que o homem.
E o Brasil não é diferente, né? Então, olha só, para vocês terem uma ideia, 2013, 71 era a expectativa de vida de um homem e 78 era a expectativa de vida de uma mulher. 2060, a expectativa dos homens é de 78 anos e das mulheres de 84 anos. Então, nós temos uma média, pessoal, que varia entre 4 até 6%, tá? A mais, 6% não, de 4 a 6 anos a mais da mulher vivendo mais do que o homem. Tá? E isso vai repercutir diretamente aqui, ó, na estrutura da população por gênero, ok? Então, olha só, gente, hoje a gente coloca por sexo, tá? Aqui, né? No caso, porque essa estatística que eu peguei aqui do IBGE em 2018, eles usavam muito por sexo, mas hoje a gente está usando mais a expressão por gênero, ok? E o que a gente observa? Que 51% da população brasileira em 2018 era feminina e 48% masculina. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem me dizer o que nasce mais no Brasil? Nasce mais meninos ou nasce mais meninas? Vocês sabem me dizer? No Brasil, se nasce mais homens ou mulheres? Mais mulheres, professora. Não, nasce mais homens. Como assim? Ora, gente, nasce mais homens no Brasil, por incrível que pareça. Tá? Por incrível que pareça. Segundo a estatística, a gente vai ver isso em pirâmide etária, até mais ou menos em média de 24 a 25 anos, a maior parte da população brasileira é masculina. A partir dos 24 a 25 anos, começa gradativamente a população brasileira vai dar quase, né, pau a pau, mas a maior parte da população é feminina. Aí eu te pergunto, gente, se nasce mais homens, como é que nós temos mais mulheres no Brasil? Por quê? Porque o homem morre mais cedo, ok? Então, meninos, infelizmente, vocês provavelmente vão morrer mais cedo do que as meninas, certo? Infelizmente, ok? Então, e por que o homem morre mais cedo do que a mulher? Vocês sabem me dizer? Quais são as causas no Brasil? Porque cada país tem uma causa, tá? País que está em guerra, por exemplo, é um fator, porque geralmente quem vai para a linha de frente é o homem, né? Então, geralmente, país que vive em conflitos, em guerra civil, alguma coisa assim, geralmente tem muito mais mulher do que homem, porque o homem morre na guerra. Mas não é o caso do Brasil. Vocês saberiam me dizer, galera, quem está aí, que pode me responder, por que nós temos mais mulheres do que homem? Por que o homem morre mais cedo? Deve ser alcoolismo, um acidente de carro. Alcoolismo, sim. O homem é burro. Porque o homem é burro? Também. Começa a trabalhar cedo? Passa risco muito à toa. Como é que é? No à toa? Comete risco sem precisar. Também. Suicídio. Suicídio. Também. Você sabe que suicídio, galera, é uma coisa que a gente... É que assim, ó. Deixa eu explicar. Eu ia até colocar... Né? Também. Eu ia até explicar isso para vocês aqui, mas aí eu achei que eu ia estender, porque eu não imaginava que eu ia não ter a aula de hoje, mas aí eu posso estar explicando para vocês. É o seguinte, quando a gente fala em morte, presta bem atenção, quando eu falo em morte, eu estou falando taxa de mortalidade entre todo mundo que morreu, tá? Mas dentro da taxa de mortalidade, eu posso dividir em 2 grupos. As mortes naturais, que são pessoas que morrem em consequência de doença, certo? Aí essa questão do alcoolismo, do tabagismo, como vocês falaram, tá? Geralmente contribui, porque o homem ainda fuma e bebe mais do que a mulher, apesar que tem mudado muito isso, tanto é que é uma das causas que a expectativa da mulher também está caindo, tá? E também tem a questão do homem cuidar menos da saúde, tá? Apesar que nos últimos anos houve uma melhora, graças a Deus. Mas, por exemplo, talvez na casa de vocês, se vocês, de repente, observarem quantas vezes a sua mãe vai ao médico e, de repente, quantas vezes o seu pai vai ao médico, né? A mulher, ela faz mais prevenção. Então, ela vai no cardiologista, ela vai no endócrino, ela vai numa ginecologista, ela vai não sei aonde, ela vai em tudo. Fala, você não sai do médico. Na verdade, ela faz uma prevenção. O homem, por diversas razões, né? Ou por exemplo, um urologista
Todo homem sabe que depois de uma certa idade, depois de seus 40 e poucos anos, você tem que estar cuidando sobre câncer de próstata. Mas tem homem que morre de medo de ir fazer um exame de próstata, né? Sendo que hoje o exame inicial é um exame de sangue, né? Chamado PSA. Então ele começa a retardar por diversas razões. Ele trabalha, ele não tem tempo, e aí, quando muitas vezes o homem vai descobrir o problema está muito mais grave e isso acaba contribuindo para o óbito dele. Então, o homem morre mais cedo por alcoolismo, bebe muito mais, tá, meninos? Fuma muito mais, ok? Essas pessoas que têm problemas pulmonares estão sendo os grandes focos do Covid, vocês sabem disso, tá? Também essa questão de cuidar menos da saúde. Aí, quando entram no outras coisas que vocês falaram, aí é o chamado morte por causas externas. O que seria morte por causas externas? Acidente de trânsito, suicídio e homicídios, tá? Então, acidente de trânsito, suicídio e homicídio. E todas essas três são muito fortes dentro da masculina, tá? Segundo, estatisticamente falando, apesar que o suicídio entre mulheres tem crescido muito, mas, de maneira geral, os homens geralmente cometem mais suicídio do que as mulheres. Eu não sei se talvez se a coragem é maior, eu não sei dizer, né? E tem várias causas do suicídio, tá, gente? Vocês não têm noção, não, vocês têm noção, da quantidade de jovens que tiram sua vida por depressões, por bullying, por diversas razões, tá, gente? É uma coisa, assim, muito preocupante, né, que a gente tem que chamar muita atenção sobre isso. Então, o suicídio é um fator? É. Acidente de carro. Cara, vocês não têm noção de como morrem homens no Brasil de acidente de carro. É só vocês pegarem notícias e ver, apesar que teve uma queda agora, até mesmo por causa, né, do confinamento, acidente de moto. Vocês podem ver que quando tem um acidente de moto, raramente uma mulher morre. Geralmente, quando ela morre, ela estava na garupa. Pode perceber, você pode observar que os motoqueiros, os motoboys, os entregadores, os iFoods da vida, a velocidade, quer dizer, o risco de morte no acidente de trânsito é muito grande entre os homens e mais jovens. Vocês podem perceber que quando tem um cara de moto ou de carro que é mais velho, ele dirige mais devagar, ele parece que ele não tem que provar nada para ninguém. E o jovem, parece que é normal, porque eu também já fui jovem, parece que a gente quer mostrar que você tem um domínio e tal da máquina, né? Na verdade, você deixa a máquina te dominar, sendo que você tem que dominar a máquina. Então, estatisticamente, o número de mortes em acidentes de trânsito é absurdo a diferença entre morte de homens e de mulheres, principalmente de jovens, rapazes, certo? E aí vem um outro fator muito triste no Brasil, que é homicídio. Tá? O número de assassinatos no Brasil é absurdo, e quem é que mais morre no Brasil assassinado, né, por essa causa externa? Seria o jovem, tem uma média de 15 a 27 anos, é a média de idade, certo? Pobre e de cor preta, certo? Então, é o jovem, é o pobre, é o preto e o homem, certo? Então, você pega, não cuida da saúde, bebe, fuma muito, bebe muito. Tem a questão de acidente de trânsito. Tem a questão de homicídios, porque geralmente são jovens que se envolvem em gangues, tráfico de drogas e parará, e ainda outras causas externas, como até mesmo suicídio. E aí o que acontece? Acaba morrendo muito mais homens do que mulheres. E aí quando você vê que a pirâmide etária, ela prova isso, porque até os 24, 25 anos tem mais homens. Aí começa a diminuir. E isso é muito ruim. Por quê? Porque é a faixa que os homens estão começando a entrar no mercado. Tá? Então, nós temos ainda um predomínio de mulheres, apesar de nascer mais homens no Brasil. Detalhe, gente, está caindo muito esse número de mulheres. Chegamos a ter 53% de mulheres, certo? Mas por quê? Uma das razões, porque tem aumentado muito também o número de mortes entre as mulheres por causas que não eram tão comuns, como, por exemplo, ela está mais exposta no trânsito, porque ela está dirigindo mais, né? Ela está bebendo muito, ela está fumando mais, ela está tendo doenças que antes ela não tinha, certo? E isso acaba contribuindo. Entenderam, gente? Tipo,
Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui. Essa pirâmide aqui, ela vai mostrando mais ou menos. Tá. Ixi, peguei uma coisa errada aqui. Não, essa não vale. Nossa, ainda bem que eu não vou dar aula sobre isso. Agora que eu vi que eu peguei uma cidade de Minas Gerais. Não sei de onde que eu tirei isso aqui, mas tudo bem. Mas a gente observa que, assim, ó, que até 20, 24 anos, a gente tem mais homens na pirâmide, e aí depois vai aumentando o número de mulheres. Mas aqui, ó, ela foge à regra, ó, porque é uma cidade interior de Minas. Então, esquece, isso aqui eu vou ter que trocar essa pirâmide que tá errada, tá, galera? Desculpa aí. Entenderam, gente? Entenderam? De boa? Sim, senhor. Sim, quero ir para o intervalo, quero ir para o nosso feriado. Eu vou encerrar por aqui, e aí vai ficar faltando eu falar de pirâmide etária, tá? E estudo da população por cor de pele. Isso aqui é bem interessante para a gente falar essa questão de cota, tá? Que eu não vou ficar entrando nessas discussões de cota, podemos até no outro momento tá falando sobre isso, tá? Não salvar, deixa eu lá, voltar aqui. Então, por favor, coloque aí o nominho de vocês, tá? Nossa, 100 comentários? Vocês falaram pra caramba, hein? Vou ter que ler tudinho depois. Coloca nome em sala. Oi? Rapaz, vocês pensam que eu não leio? Eu leio tudo. A hora que eu... Acho melhor não faça faça isso. Porque, nossa, mas essa voz grossa aí, meu Deus. Deixa eu ver o que vocês estavam falando aqui. Mabal, guris são ruins, hein, né? Gente, se vocês tiverem alguma bobeira aqui, ó, vou entregar vocês, hein? Não tem não. Não, né? Então tá. Mas eu leio tudo. Não precisa já. Eu leio tudo, tá, gente? Porque eu copio isso aí, porque ele vem pelo meu e-mail. Todas as conversas vêm pelo e-mail. Tá? Cuidado que vocês colocam aí, porque a hora que desce esse vídeo no e-mail da gente, vem também todas as conversas. E aí a gente tem que colocar um nome, por isso que eu peço que vocês colocarem tudo no final o nome, porque aí eu seleciono teoricamente o final, certo? Mas assim, meu olho coça, entendeu? E aí eu não consigo não ler. Aí antes de eu deletar, eu leio. Então cuidado com o que vocês escrevem, porque isso vai direto para o e-mail do professor que está gravando a aula, tá, galera? É uma prova, hein? Certo? Beijo, gente, todo mundo colocou o nome certinho. Vamos lá? Gente, então, olha só, próxima aula a gente volta, eu vou estar gravando essa aula para vocês, tá? Quem tiver alguma pergunta, deixa eu ver, alguém tem alguma pergunta específica? Né? Vocês foram tudo embora, né? Já colocaram o nome? Tá lendo, você é uma princesa. Ah, obrigada, Manu. Ai, gente, vou trabalhar tanto, tem que gravar aula esse feriado aí. Ai, senhor, mas tá bom. Tá bom. Gente, outra coisa, vocês viram as possíveis datas do Enem? Dezembro, janeiro e maio? Pois é, né? Vão ter que fazer a escolha aí para votar, né? Vamos ver o que vai dar, né? Nossa, maio, cara. Nossa, não sei. Eu não sei se maio seria. Maio muito longe, né? Eu não sei, mas para quem não teve oportunidades, talvez vai colocar maio, sabe? Eu não sei. Pelo que eu vi o grupo do cursinho falando, parece que tem muita gente aí nos blogs da vida, nas redes sociais aí, colocando maio. Eu não sei se maio seria legal, eu acho que vai se perder, as coisas vão se perder, né? Eu acho que janeiro seria... Eu acho que seria mais viável, não é possível que até, pelo amor de Deus, até janeiro tem que ter tudo passado, né? Até mesmo porque vai travar todos os vestibulares, né, galera? Entendeu? Mas vamos ver, tá? Sim, João Pedro, isso é verdade. Eu estou fazendo a minha parte. Eu vou estar gravando, já estou gravando umas aulas que depois, se vocês quiserem entrar e estar assistindo também como revisão, eu vou estar disponibilizando a partir de julho algumas aulas como revisão para o Enem, tá? E aí, porque não sei como é que vai ficar, tá? Mas eu tenho dó realmente das pessoas de escola pública, porque eles não têm essa oportunidade que vocês estão tendo. Então, por isso, valorize, galera, tá? Vou desligar aqui a gravação, tá? E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu continuo, tá bom? Beijo, gente. Vou interromper a gravação e já volto, tá? Beijo. Tchau, prof. Tchau, prof. Bom.